Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Heron Cavalcante e este é o meu canal onde que semanalmente eu trago para você novidades aí, assuntos relacionados à arquitetura de dados. Você verá aí no futuro desenvolvimento, engenharia de dados e outras vertentes aí da nossa área de dados. E hoje a gente vai trazer um assunto talvez um dos mais importantes para o pipeline, para a jornada de dados, que é a arquitetura de dados voltada para a governança, para monitoramento e para a estruturação do dado ali naquela camada que faz muita diferença para quem está trabalhando no pipeline, quem está transformando a sua jornada de dados e a sua empresa em data-driven. Estamos quase no final, né? Como eu falo aqui em todas as nossas aulas, esse é o cenário de transformação onde que a gente de informação que a gente mostra os ativos mais valiosos da organização voltado para dados. Já falamos de machine learning, de IoT, de governança, e vamos falar hoje de governança, né? E Big Data de uma forma geral. Um pouquinho sobre mim, eu sou o Heron Cavalcante, eu tenho aí mais de 18 anos de experiência, sou professor universitário onde ensino IoT, soluções de dados, desenvolvimento, sou especialista em arquitetura de dados, tanto on-premises quanto Azure quanto AWS, trabalhei como desenvolvedor em Java, C Sharp e hoje mais em Python, e também sou especialista em soluções para Cloud Computing com AWS e com Azure principalmente. Lembrando, pessoal, para você que não conhece o meu canal e está vendo aqui pela primeira vez, deixe seu comentário, siga, compartilhe, inscreva-se no canal aí para que mais pessoas possam receber esse conteúdo que a gente faz aí voltado para a nossa comunidade. E olhando aqui um pouco dos temas que eu já passei, já falei de todas essas variantes de arquitetura voltada para dados. Lembrando que aqui eu falo principalmente para Microsoft, né, com padrões Microsoft. Mas você que é de Google, você que é de AWS, você que é de Huawei, você pode utilizar as ferramentas ali que são equivalentes em cada uma das suas arquiteturas, dos seus providers, e você vai ter resultados semelhantes a esse que a gente mostra aqui como um padrão de arquitetura, onde que eu utilize, por ser especialista em Microsoft, a gente tem esse direcionamento. Hoje nós estamos falando de Data Governance, nós temos ainda mais duas aulas voltadas para a arquitetura, que a gente vai falar de escalonamento de Machine Learning e depois o Insights e AI Drivings aí, para esse novo mundo que a gente está seguindo aí de IA generativo. Legal, pessoal? E no final de todas elas a gente vai começar desde a Lambda até a última, mostrando aí as implementações de cada uma dessas na prática, para você ver como funciona também. Então o que é o Data Governance Architecture? Ou a arquitetura de governança de dados, que ela foca na gestão dos dados, segurança e conformidade. Ela é projetada para garantir, né, a qualidade, segurança, a conformidade, o gerenciamento dos dados dentro de uma organização, e que eles possam ali dentro dessa arquitetura estabelecer as políticas, os processos e as responsabilidades de acordo com cada esfera dentro da sua jornada data-driven da sua empresa, e principalmente garantir ali todas essas regulamentações que hoje são voltadas a dados. Aqui no Brasil a gente usa aí de uma forma mais profunda o LGPD. Os principais casos de uso: a conformidade, o monitoramento e o controle de acesso e segurança a dados. Olhando aqui um pouco da governança, né, o padrão arquitetural para a governança de dados aqui em Microsoft, nós temos dois grandes fluxos, que é a partir da ingestão e do armazenamento dos dados. Esses metadados passam por uma jornada no Purview, que faz a catalogação, o mapeamento e o insight desses dados dentro da parte de gerenciamento, e depois no final vai ter o report e a visualização desses dados depois de preparados, e durante todo esse processo temos a segurança e o monitoramento dele com
Active Directory, com Azure Monitor, com Key-Vault e com Cost Management, que também fazem parte dessa jornada, garantindo ali que você está usando recursos adequados e da forma correta para que você tenha ali processos eficientes. Ela não é tão extensa quando a gente mostra o desenho de arquitetura, mas temos vários detalhes que a gente vai passar aqui. Começando pelos componentes que nós temos ali. Catalogação com Azure Purview, nós temos a proteção de dados com Key-Vault e o Security Center, e nós temos a auditoria e o monitoramento com Azure Monitor e o Log Analytics, ok? Começando pelos Data Sources, que são as fontes de dados que fazem parte do processo de ingestão, né, ou a primeira camada ali de onde a gente tira dados. Nós temos dados operacionais, dados externos, a gente tem dados de IoT e dados tanto mobile quanto dados web que a gente pode consumir ali por Databricks, consumir ali com orquestração por ADF, ou podemos ter outras plataformas no meio ali que façam a ingestão destes dados. Indo para a ingestão, né, já chegando aqui no próximo nível, nós temos o Data Factory, que é o serviço de maior integração ali que permite a criação e a ingestão e a orquestração dos pipelines. Nós temos o Databricks, que além de fazer essa análise colaborativa, você pode fazer também os seus processos via Databricks. O Event Hub, que faz a ingestão desses grandes volumes de dados. Depois nós temos o IoT Hub, para gerenciar dispositivos IoT, e também temos o Kafka. Aqui está sugerindo HD Insights, mas tem muita arquitetura Microsoft que utiliza ali, ao invés do Event Hubs, o próprio Kafka para fazer o streaming e os dados distribuídos. Normalmente você utiliza este padrão quando você tem uma arquitetura orientada a eventos. Todo o seu processo da sua empresa é orientado a eventos. Eu já trabalhei numa jornada que fazia este tipo de processamento, então tudo que era gerado de todo o processo transacional e operacional da empresa ia para um Kafka. Esse Kafka tinha ali suas mensagens que eram consumidas pelo Databricks posteriormente, e lá toda a jornada de dados acontecia. Então o dado era transmitido no tempo que esse evento acontecia dentro dessa arquitetura. Armazenamento, nós podemos armazená-los no Data Lake Storage, é o mais padrão, né, de armazenamento de grandes arquivos ali otimizados para análise. O Blob Storage, que são esses arquivos de objetos não estruturados. O SQL Database, que são para os dados relacionados, né, relacionais e estruturados. E o Cosmo DB, que são para dados não relacionais, né, ou não estruturados também. Depois nós temos a catalogação do dado, e aqui a gente entra na jornada de governança, que são as primeiras ferramentas que podem te ajudar no desenvolvimento dessa atividade. Nós temos ali, eles são voltados para catalogar os metadados e facilitar a descoberta e o gerenciamento deles. Te falo logo de cara duas informações que são bem importantes, que com ele você garante a performance do que você está desenvolvendo e também garante a eficiência, uma vez que você vai evitar dados duplicados, pipelines duplicados dentro da sua jornada. Então vale muito a pena você olhar para esses componentes. Na catalogação, e neles nós temos aqui duas ferramentas, que é o Purview, que ele faz a governança de dados para catalogar, rastrear e gerenciar os dados, e nós temos o Azure Data Catalog, que também faz o catálogo de metadados e que ajuda na descoberta desses dados dentro dessa arquitetura. Passando para qualidade e para profiling, nós temos o Azure Data Factory, onde que podemos utilizar o Data Flow para transformar os dados e verificar a qualidade. O Databricks para uma limpeza e preparação de grande escala, e nele você pode utilizar uma catalogação técnica com Unit Catalog. E nós temos também o Power BI Data Flow, que cria ali e faz a manutenção de pipeline de dados que asseguram essa qualidade. Então você vai ver em tempo de execução, você pode utilizar o Power BI com Data Flows para fazer isso também.
Depois nós temos a segurança e a privacidade. E neles nós utilizamos o Security Center, que faz o monitoramento e gerenciamento de segurança de dados, o Active Directory, que gerencia as identidades, o Key Vault, que são aquelas chaves ou segredos para proteger os dados ou qualquer outra informação, qualquer comunicação entre componentes dentro do ambiente do Azure. E nós temos o Policy, que é a criação das políticas e conformidades. Indo para Lineage e para auditoria, podemos utilizar mais uma vez o Purview, que faz esse rastreamento da linhagem de dados e auditoria. Grandes cases são feitos e hoje o Purview é uma das melhores ferramentas do mercado para isso, tá, pessoal? Temos o Azure Monitor, que monitora e faz o log das atividades e as mudanças desses dados, e são muito importantes. Como nós sabemos, o dado é vivo, o dado está o tempo todo criando novas características que vão ali ser relacionados com o modelo, com a análise que vai ser feita no final. Então você ter um monitoramento para garantir a qualidade desse dado é muito importante, garantir a mudança disso, né? Ou melhor, acompanhar a mudança disso. E depois nós temos o Log Analytics, que coleta e faz análise dos logs de sistemas de dados, ou seja, o que é gerado e quais são os resultados ali, pipelines com falha ou não, ou que foi mais rápido do que o normal, que foi mais devagar que o normal, para que você tenha ali informações relacionadas à auditoria e o log dessas atividades no Log Analytics. Para governança e compliance, temos mais uma vez ali, para garantir essas conformidades e regulamentações, Azure Purview. Ele gerencia as políticas de governança e conformidade. Mais uma vez, uma ferramenta completa, que traz para você bastante recursos para que você consiga aí atender a sua jornada. Azure Policy, que define e faz a aplicação de políticas de conformidade, ou seja, quais são elas? Um diretor de área A não pode acessar o dado de área B, ou menos ainda, um gerente, um coordenador, um analista. Eles podem ser protegidos e devem ser aplicados ali com o Azure Policy. Quem vai olhar para este dado e como ele vai ser distribuído. E depois nós temos o Compliance Manager, que é uma ferramenta para gerenciar a conformidade às regulamentações, como GDPR, RIPA ou o próprio LGPD, que é o que nós utilizamos mais no Brasil, né? Nós temos algumas governanças exclusivas para telco, etc., mas o LGPD é a normativa mais normalizada que nós temos para o mercado para atender estas políticas. E com o Compliance Manager você adiciona dentro das configurações ou do gerenciamento como cada dado vai ser tratado e distribuído. Depois nós temos a visualização e o report, que nós podemos fazer com Power BI, utilizando como você já conhece, você já trabalha dentro de uma estruturação de dados para visualização e criação de dashboards interativos, então você utiliza ele também para fazer o report da sua jornada de dados, e você também pode utilizar o Synapse Analytics, que é uma plataforma de análise de grandes volumes também, em uma velocidade mais próxima do Near Real Time. Você também pode ter ali uma maneira de desenvolver as análises que você precisa para extrair o resultado para suas visualizações e para responder perguntas que você tem naquele momento. Assim a gente finaliza a nossa aula falando sobre governança de dados, lembrando que essa é a parte de overview, que eu vou mostrar as ferramentas e mais tarde a gente mostra como funciona. A gente vai fazer uma aula prática para cada uma delas, um coding review de cada uma delas para que a gente consiga um live code, para que a gente consiga ali mostrar na prática como a gente trabalha com cada uma delas. Fica o meu agradecimento, deixo aqui os meus canais, o Heron Cavalcante no YouTube, onde você está vendo esse vídeo agora, o Heron Cavalcante _tech para TikTok e para o Instagram, o www.heroncavalcante.com, se você quiser acessar o meu portal e ter acesso a todos esses caminhos, todos esses vídeos e outras coisas que a gente tem também. E nós temos um podcast tanto no Amazon Music quanto no Spotify, no Heron Cavalcante.
Fica aqui meu agradecimento. Você que não me conhece, está conhecendo agora, deixe seu comentário, deixe seu joinha, siga, compartilhe, vamos ajudar mais pessoas aí a conhecer o meu trabalho e principalmente mostrar e ajudar outras pessoas que estão começando na área também ou que precisam aí tirar dúvidas sobre esse tema. Muito obrigado e até a próxima.